Não, olha para lá. Não é para olhar para o notebook, olhar para a câmera. Notebook, câmera. Aqui não, aqui sim. Para cá. Agora vai, agora vai. Olá, me chamo Fernando, bem-vindo ao canal Cristo Sovrano. E neste primeiro vídeo eu quero mostrar um pouco, né, da minha pequena biblioteca pessoal. Bem pequena mesmo, eu tenho cerca de 180, 185 exemplares. Não sei dizer o número exato, porque tem alguns que eu ainda não cataloguei na minha lista. Mas enfim, é uma biblioteca pessoal com menos de 200 exemplares, né? Um projeto que eu tenho iniciado aí há aproximadamente 3 anos. Eu sempre gostei, né, de livros, embora nunca tinha me dedicado, né, metodicamente a criar, né, esse hábito de leitura. Ainda não tenho, é algo que é uma virtude que eu ainda estou buscando. Mas enfim, eu sempre tive aquela máxima, né, que todo mundo que gosta de livros tem, que é: eu não vou comprar um livro até eu terminar de ler todos que eu já comprei, todos que eu já adquiri, né? E enfim, fato é de que nós temos maior capacidade, né, de comprar livros do que de fato lê-los, né, e estudá-los. Mas enfim, esse é um pensamento que eu não participo mais, né, hoje em dia, porque eu não tenho mais a pretensão de ler todos os livros que eu tenho, né? E foi a partir desse momento, né, que eu perdi essa pretensão, que eu comecei a de fato a montar, né, a minha pequena biblioteca aqui, minha pequena biblioteca pessoal. Recentemente, assistindo um vídeo, não me recordo o nome do canal, mas se eu encontrar eu deixo o vídeo na descrição. Mas recentemente eu assisti um vídeo falando, né, sobre justamente esse tema, né, sobre biblioteca pessoal. E eu me recordo que no vídeo foi falado algo no seguinte sentido: a biblioteca pessoal de uma pessoa, a biblioteca particular, ela é um retrato daquilo que a pessoa pode ser, e também é um retrato daquilo que ela ainda não é. Então, sempre que eu me pego, né, enfim, contemplando os meus livros, alguma coisa do tipo, eu simplesmente aqui mesmo nesse espaço, né, aqui onde eu me aloco para estudar e para ler, enfim, sempre que eu me coloco, né, neste local, eu me deparo com essas duas versões, através dos meus, enfim, eu sou católico, então naturalmente o meu interesse, né, de estudo são as coisas relacionadas ao catolicismo, à Santa Igreja Católica. Então minha biblioteca foi sendo construída com base nessas questões católicas, né? E enfim, ela me recorda tudo aquilo que eu ainda posso ser, né? Todas as virtudes, todos os conhecimentos que eu pretendo adquirir, que eu me propus, né, a adquirir, porém que eu ainda não tenho. Então, uma frase interessante nesse vídeo que eu assisti, né, que eu gostei bastante, foi que ao final do vídeo foi falado algo como: nunca pergunte a alguém que tem uma biblioteca pessoal se essa pessoa já leu todos os seus livros, justamente porque essa busca pelo alguém que podemos ser, mas que não somos, ela nunca se acaba. Até o último instante, né, até o nosso último suspiro, ainda estaremos almejando ser aquilo que poderíamos ser, mas ainda não somos.
Claro que isso não deve ser desculpa para sair comprando livro à revelia, né, à torta e à direita, né? É necessário um planejamento financeiro até, porque tudo em excesso, né, é maléfico, né? Tudo em excesso se torna um vício. E aqui eu me incluo, eu também preciso me colocar a freio, né? em algumas situações, em outras eu não consigo, é, ainda é uma virtude a ser trabalhada, mas enfim, a biblioteca pessoal, eu gostei muito dessa definição. Ela retrata aquilo que a pessoa pode ser, ao mesmo tempo que retrata aquilo que ela ainda não é. Por exemplo, observando a minha biblioteca, né, por mais singela e pequena que seja, eu consigo contemplar quem ou como, né, eu almejo ser, né, futuramente, né? Alguém com uma vida de estudos, né, metódica, bem definida, que realmente tem uma vida intelectual, né, que se dedique ao conhecimento, né, da Santa Igreja Católica, né. Eu tenho aqui depois eu vou mostrar, né, detalhadamente aqui os nichos que eu tenho, né, as categorias de livros que eu tenho, mas eu tenho uma categoria exclusiva, né, só para história da igreja, para catecismo, né, escrito dos santos. Então, assim, a leitura é a ferramenta que eu encontrei, né, que me incentiva, né, que me ajuda a ser um católico melhor. E enfim, como eu falei no início do vídeo, né, a biblioteca pessoal ela vai refletir, né, os anseios e as necessidades, né, do seu dono. E, enfim, atualmente essa é a minha necessidade, esse meu anseio, né, ser um bom católico. Naturalmente a minha biblioteca vai refletir isso. E contemplando, né, todo o material que eu tenho aqui à minha disposição, né, bons materiais, né, à minha disposição, mas que eu ainda não li, que eu ainda não estudei por diversos motivos, por desorganização, né, no meu tempo, por colocar, né, outras coisas como prioridade, por preguiça, por muitas das vezes também, né? Enfim, por N motivos, eu posso contemplar, né, a pessoa que eu posso ser, mas que eu ainda não sou. Enfim, talvez futuramente eu faça um segundo vídeo, né, falando um pouco mais detalhadamente sobre essa questão de por que, né, por que criar uma biblioteca pessoal. Não tenho autoridade e experiência suficiente para fazer boas reflexões como essa que eu vi no vídeo, mas eu posso narrar, né, os fatos, os motivos que me levaram a querer ter a minha biblioteca pessoal, né? Isso é algo que está no meu domínio, né? Por se tratar de fatos, então é algo que eu posso discorrer um pouco mais detalhadamente, né, em um vídeo posterior. Bom, mas enfim, esse primeiro vídeo vai ser apenas um pequeno tour, né, mostrando aqui, né, os exemplares que eu tenho, né, como a minha biblioteca é organizada, e alguns outros elementos também, né, que não são necessariamente livros, mas o próprio ambiente ele compõe, ele é composto, né, de outros elementos também, né. O próprio ambiente em si ele já carrega, né, um pouco desse retrato, né, de quem somos agora e de quem almejamos ser, de quem podemos ser e quem ainda não somos, né? Mas enfim, sem mais delongas, eu vou mostrar aqui um pouco da minha biblioteca. Vou começar aqui com essa pequena torre. Acho que dá pra ver, né? Tá um pouco distante, mas creio que dê pra ver. Mas vou começar um pouco aqui, né? Essa parte da minha biblioteca, nessa estante aqui, essa pequena torre, é onde eu coloco as coisas que são relacionadas ao meu dia a dia, né? As coisas que são de uso mais
cotidiano, né, e repetitivo, né? Por exemplo, né, aqui eu tenho o meu manual, né, da Congregação Mariana, com as orações que eu faço, né, pela manhã, e à noite também. À noite eu ainda não tenho o costume de seguir à risca, né, o que está aqui à noite, mas enfim, ainda estou no aspirantado, né, que é a primeira fita da Congregação Mariana, e enfim, é justamente o período propício, né, para que eu me adeque, né, ao que propõe o manual. Bom, então, enfim, como é algo que faz parte da minha vida de oração e cotidiana, eu já deixo ele aqui bem próximo, né, nessa parte superior da minha estante, e justamente ao lado do meu pequeno oratório. Eu não sei se eu vou conseguir mostrar aqui, né? Então ela fica bem ao lado do meu pequeno oratório aqui, né, onde eu faço as minhas orações, né? Ali tem uma imagem bem pequenininha, não dá para ver direito, né? Mas tem uma imagem de São José, tem um ícone de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro e ao lado uma imagem de São Rafael e aqui um crucifixo, né, com Nosso Senhor. Então, enfim, eu já deixo esses livros que fazem parte da minha rotina de oração já aqui ao lado, né? Tem mais alguns outros livros, como por exemplo essa edição da Meditação para Todos os Dias do Ano, né, de Santo Afonso Maria de Ligório, que é da editora Realeza, né? Uma belíssima edição, feita com papel Bíblia, né? Papel bem fininho, né? O mesmo material utilizado nas folhas da Bíblia, com as bordas douradas. Creio que a capa é de couro sintético, enfim, com vários detalhes aqui, bem bonito mesmo, né? Algumas letras em dourado e com 2 fitilhos, um exemplar muito bonito, né? E também fica aqui, né, na minha estante do dia a dia. Também tenho aqui um devocionário da editora Cardeal, que é o Missão Abreviada, que inclusive era utilizado pela irmã Lúcia, né, a vidente da aparição de Nossa Senhora de Fátima. Foi um devocionário muito utilizado, né, em Portugal no período no período em que houve as aparições de Nossa Senhora de Fátima. Eu tenho aqui a minha Bíblia, também da editora Realeza, que é a tradução da Vulgata pelo padre Matos Soares. 2 traduções do padre Matos Soares. Uma foi feita a partir dos originais e a outra foi feita a partir da Vulgata Sisto-Clementina. Essa aqui é a versão traduzida a partir da Vulgata. Depois eu coloco aqui no lugar certo. Eu também tenho aqui meus dois missais cotidianos, que eu utilizo para acompanhar a Santa Missa no rito antigo, no rito tradicional. Esse aqui é o mais comum, né, de se ver, que é o da editora Bíblica, se eu não me engano. Isso mesmo, a editora Bíblica, né? Essa é a versão que eu acho que é a mais popular, né? Sempre vejo bastante pessoas utilizando essa edição. Eu também tenho essa edição aqui, que é o Missal Cotidiano da editora Permanência, né? Ele traz ilustrações bem bonitas e ele tem uma coisa também que eu acho muito interessante, que é um índice baseado nas leituras, né? Então você, por exemplo, caso você queira saber qual a missa que vai ter uma determinada leitura, por exemplo, da Carta de São Tiago, você pode consultar esse índice, né? Por exemplo aqui, né? Eu posso olhar aqui, né, Atos dos Apóstolos, por exemplo, no capítulo 8, nos versículos do 14 ao 17, né, que é a confirmação dos samaritanos,
E aí vai ter a página onde essa leitura está presente no mensal cotidiano, no caso aqui na página 680. Então eu posso vir aqui na página 680 e eu posso consultar, né, em qual missa essa leitura ela é rezada. E aqui 680 ela é rezada na terça-feira de Pentecostes, né, a leitura. Então, enfim, essa é uma edição interessante. Eu tenho um terceiro missal que eu ainda não está comigo em mãos, mas já foi encaminhado, que é a versão de 1949, que é o missal antes da reforma litúrgica do Papa Pio XII. Então, eu adquiri esse exemplar para poder fazer um estudo comparativo e ver, né, o que houve de alteração, né, nas rúbricas, nos textos, etc., na Semana Santa, depois da reforma do Papa Pio XII. Então, enfim, de repente, até quando esse missal chegar, eu posso fazer um outro vídeo fazendo um comparativo sobre essas três versões de missais cotidianos que eu tenho. Eu também tenho aqui um exemplar do breviário, a antiga liturgia das horas, né? O breviário ele é dividido pelas estações do ano, né? Então é dividido em 4 volumes. Esse aqui é o volume da Verna, se eu não me engano, inverno, se eu não me engano, é a Quaresma e a Páscoa. Eu acho que sim, enfim. Mas eu adquiri esse exemplar porque ele faz parte de um projeto que eu pretendo estudar o latim. Então eu adquiri ele, né, com a intenção de repente utilizar, né, para fazer os meus estudos, né, fazer enfim, leitura. Eu sei que, eu não sei explicar quais, mas eu sei que existem diferenças entre o latim profano e o latim eclesiástico. Então, enfim, e eu gosto, né, de ter esses exemplares assim, antigos, né, das coisas relativas à Santa Igreja Católica, então eu adquiri ele também. Ok, nessa segunda parte aqui eu tenho os meus devocionários. Então aqui eu vou ter um novenário, vou ter um devocionário de Nossa Senhora das Graças, né? Eu tenho ali a Hora Santa, organizada por Fulton Sheen, né? Da editora Minha Biblioteca Católica. Tem a Imitação de Cristo, o Guia da Oração de Santo Afonso Maria de Ligório, um devocionário, né, Alimento da Alma Cristã, se não me engano, acho que é esse mesmo, Alimento da Alma Cristã, né, da editora Santa Cruz. E aqui abaixo eu tenho os meus cadernos de anotação, né? Então tem vários cadernos aqui, inclusive a maioria desses cadernos, né, fui eu mesmo que fiz, né? Por exemplo, esse aqui foi o mais bem feito que eu já fiz até hoje, até com os detalhes aqui, né, da lombada aqui nas laterais. E são meus cadernos de anotações diárias, né? Esses dois aqui. Tem alguns ali que são específicos que eu fiz para estudo de algum livro específico, né? E tem alguns também que são de anotações diárias, às vezes um pensamento, alguma coisa que, né, que tenha passado ali no dia. Eu utilizo esses cadernos, né, para poder estar anotando ali. Depois eu guardo tudo no lugar de volta, né? Mas, enfim, deixa eu ver o que mais. Aqui também a gente tem, logo aqui em cima, né, tem o jornal católico, né, do Sodalício. Muito bom, o jornal católico. Eu assino a versão física, então todo mês chega aqui pra mim, né, um exemplar. Esse aqui foi o de junho, esse é o de julho, eu ainda nem abri, né, mas já tá aqui pra mim ler, né, nos próximos dias. Tem esse aqui, né, que eu deixei ele aqui em cima para me lembrar de ler ele, né.
não prolongar, né, não adiar muito o início da leitura, como se deve ler os clássicos da editora Centro Dom Bosco. Eu pretendo ler, né, eu não tenho costume de ler os clássicos, eu pretendo ler, né, algum clássico e em paralelo ler esse livro também. De repente até a Odisseia, né, que está em alta agora, né, por conta do filme e tudo mais. Talvez seja um bom livro, né, um bom clássico para ler. Eu comprei a Odisseia, a versão em prosa, porque eu tive uma experiência, né, não muito boa com os Lusíadas. Eu já comecei a ler os Lusíadas pelo poema, só que eu percebi que me falta carga histórica para poder entender o que o poema está dizendo, né? E, enfim, aí assistindo alguns vídeos, né, inclusive do canal Três Vias, que é o canal que eu me inspiro, né, que eu vou me inspirar, né, para fazer os meus vídeos aqui, né. Quero fazer algo mais ou menos no formato que o Eduardo faz no Três Vias, que eu admiro bastante o trabalho dele. Mas enfim, eu me recordo que um dos vídeos, né, sobre a Odisseia, ele comentou, né, que é uma boa ideia você começar pelas edições, pelas versões em prosa e depois partir para os poemas, né. Eu não fiz isso nos Lusíadas, mas eu vou fazer isso com a Odisseia, né. Bom, enfim, o que mais está aqui? Tem esse livro aqui, né, que já está aqui na minha mesa de estudos, que é um livro feito com base no site, né, que São Carlos Acutis fez, né, para fazer com trabalho, né, de exposição dos milagres eucarísticos, né. Foi um livro que eu dei de presente de uma pessoa que já sabia que eu pretendia começar a estudar um pouco mais sobre São Carlos Acutis, mas eu sempre ficava naquela onde amanhã começo. Por fim me deram um livro de presente e agora de fato eu comecei, então muito grato pelo presente recebido. Temos mais esses 3 livros aqui, mais esses 3 exemplares que chegaram esse final de semana na biblioteca aqui, né? Não estão nem catalogados nem carimbados ainda, mas enfim, foram livros que eu encontrei com preço bem acessível, em um sebo, né, em alguns sebos, né, que foi mais de um, né, que eu acabei visitando no final de semana. Eu tenho um livro aqui sobre a Revolução Francesa, né, volume 1, não sei quantos volumes essa coleção tem, mas enfim, como eu não tenho nada físico sobre a Revolução Francesa e como eu nunca parei para de fato estudar de forma metódica, né, conhecer a fundo, né, os elementos relacionados à Revolução Francesa, então eu achei de bom tom ter esse exemplar aqui, até porque o livro físico, eu tenho muito material digital sobre a Revolução Francesa, mas o livro físico ele te convida à leitura de uma forma que o PDF não consegue, né? E enfim, pretendo iniciar, né, os estudos também com esse livro. Esse aqui eu achei muito interessante, eu não li ainda, né? Mas é uma história, né? Uma história baseada em fatos. Vai falar sobre Átila, né, o rei dos Hunos, o flagelo de Deus. E me chamou muita atenção porque Átila foi o bárbaro que tentou invadir Roma e foi parado por São Leão Magno. Inclusive eu tenho um artigo escrito sobre esse encontro de São Leão Magno e Átila, que eu vou deixar aí na descrição, vocês podem ler depois. Mas enfim, eu cheguei e encontrei esse livro, né? A princípio eu comprei, lá no sebo ele estava, né, todo fechadinho aqui, não podia abrir, ele não tem nenhuma descrição, né, na capa e tudo mais. Mas a princípio eu achei que seria uma espécie de estudo histórico, né, sobre Átila, e enfim, quando eu cheguei em casa eu percebi que é uma obra de literatura, né? Claro, né, fundada, baseada nos fatos, né, que realmente aconteceram, os fatos históricos, mas é uma obra de literatura. Então assim,
me despertou muito interesse. Talvez tenha me, depois de descobrir que é uma obra de literatura, talvez tenha me despertado mais interesse do que se fosse de fato uma obra histórica, né? Então, enfim. E também tem essa aqui, que é a História da Filosofia, de Will Durant. Eu nunca estudei nada sobre filosofia, então eu decidi que seria apropriado começar o estudo pela história da filosofia. E esse autor, o Will Durant, ele foi citado em um dos artigos, inclusive, do jornal, né, do Sodalício, do mês passado. E, enfim, decidi procurar, né, esse material para estar estudando, né, para estar iniciando os estudos, né, de filosofia a partir de sua história, né. Para quem conhecendo a história da filosofia, os grandes filósofos, né, os grandes pensadores, me venha a despertar o interesse, né, de estudar, né, de ter por objeto de estudo a filosofia. Bom, enfim, esses são os livros que compõem a nova aquisição, né, da minha biblioteca pessoal. Bom, agora eu vou mostrar um pouco dos livros que eu tenho aqui na minha estante, né? Eu vou tentar colocar a câmera aqui para ver melhor, mas antes de passar para cá, eu também tenho na minha biblioteca, e eu catalogo, né, tanto os meus livros físicos quanto os meus livros digitais. Eu tenho muito material digital, só que eu prefiro estudar, né, o material de forma física. Então o que eu faço? Eu vou imprimindo, à medida que eu vou progredindo nos estudos, eu vou imprimindo os materiais, né, digitais. Então aqui tem bastante coisa. Aqui tem, por exemplo, se eu não me engano, aqui são os capítulos de 1 a 3 do livro de Daniel Hopes, né, sobre a história da cristandade, se eu não me engano, eu esqueci o nome do livro. Mas, enfim, é um livro de Daniel Hopes que eu tenho em PDF, né, imprimi, acho que os primeiros 3 capítulos, né, acho que é isso mesmo, né, para poder ler, né, de forma física. Tem alguns documentos eclesiásticos também, né, a exortação apostólica de Lex, né, do Papa Leão XIV, que eu ainda não li, mas eu imprimi. Aliás, eu comecei a ler, né, mas não terminei ainda, né, fazendo aqui as minhas anotações, enfim, minhas notas de estudo. Aí, enfim, aqui tem bastante coisa, tem coisa aqui que nem é livro de fato. Às vezes é um artigo de site que é muito grande e eu pretendo aprofundar depois, né, então eu imprimo. Tem aqui artigos do site do IBP, do Instituto Bom Pastor, a carta do cardeal Arthur Rocher, né, que ele entregou para os cardeais no consistório que teve agora no começo do ano. Trabalhos acadêmicos, a Constituição Dogmática Pastor Eternos, né, do Concílio Vaticano I. Enfim, tem muita coisa aqui que eu tenho catalogado também na minha biblioteca de forma digital, mas que eu imprimo para poder fazer um estudo mais aprofundado, né, com minhas anotações, né, tudo meu é muito anotado, muito rabiscado, e enfim, também faz parte da minha biblioteca pessoal, né, esse tipo de material. Bom, enfim, agora eu vou mostrar para vocês aqui essa parte aqui, né, que é a parte principal, né, da minha biblioteca atualmente, que é essa estante aqui, né, onde eu comporto a maior parte dos meus exemplares. Bom, como eu falei, né, a biblioteca ela é composta também de outros elementos, né, além dos livros, né, outros elementos que são importantes também, né, como por exemplo, eu tenho aqui em cima da minha estante esse quadro que eu ganhei de presente do meu antigo pároco, que é a representação, né, da Santa Missa. Então nós temos aqui o sacerdote oferecendo o sacrifício, e aqui nós temos, né, Nosso Senhor, né,
sendo oferecido, né? O sacrifício ocorrendo de forma incruenta, porque é isso que é a missa, né? É a continuação daquilo que aconteceu no Calvário, é a perpetuação daquilo que aconteceu no Calvário. Então, eu gosto de deixar esse quadro aqui, e ele sempre me recorda que a maior fonte de conhecimento, né, e a única necessária para a nossa salvação, a gente pode encontrar compendiada na Santa Missa, né? Enfim, aqui também tem o meu crucifixo. Eu tenho aqui também algo que é muito importante para mim, né, que eu um desenho, né, que a minha sobrinha me fez, né, representando aqui a minha casa. Então ele fica aqui também. Eu tenho esse relógio que ele, na verdade, a única utilidade, na verdade a maior utilidade dele, né, é me manter afastado do celular, porque sempre que eu pego o celular para poder ver as horas, às vezes, né, eu estou aqui estudando, lendo, mas tenho algum compromisso, então eu preciso estar sempre olhando as horas, e sempre que eu olho as horas no celular eu acabo gastando mais tempo do que deveria. Então a função dele aqui, né, dentro desse espaço da minha biblioteca pessoal, é me manter longe do celular. Da parte dos livros aqui eu separo, eu tenho uma forma de organizar que não é necessariamente por autores ou até por coleção, mas sim por assuntos, né? Como por exemplo, esse primeiro nicho aqui, né? Eu tenho livros relacionados à história da igreja, né? Tem os 5 tomos da história da Santa Igreja do Centro Dom Bosco, também do Centro Dom Bosco aqui eu tenho a história da Companhia de Jesus e os 3 volumes da história da cristandade, né, a história medieval. Até por isso que eu tenho aqui esse Cavaleiro Templário aqui junto com os livros, né, nesse nicho aqui também, perto dos livros da história da cristandade. Aqui ao lado eu tenho tudo relacionado à doutrina e magistério da igreja. Então eu tenho eu tenho o Catecismo Maior de São Pio X, eu tenho o Catecismo da Igreja Católica, né, que é o Catecismo Amarelinho, né, que todo mundo conhece. E eu tenho uma versão aqui, ó, bem interessante. O Catecismo Amarelinho um dia foi o Catecismo Pretinho. Essa aqui é uma edição mais antiga, né, do Catecismo da Igreja Católica, né? Deixa eu ver se tem um ano dele aqui. É edição de 93, da editora Loyola. A capa dele era preta, né? Então, esse exemplar aqui eu consegui. Eu consegui ele em uma biblioteca de um convento que estavam doando, né, alguns livros, né? E enfim, vários deles eu trouxe para cá. A maior parte eu dei de presente, né, para algumas pessoas, mas enfim, alguns ficaram comigo, né? E um deles foi esse Catecismo na Igreja Católica da edição de 93, quando a capa era preta. Também tem o Catecismo Romano da editora Castela, que é o Catecismo do Concílio de Trento, né? Aqui nessa segunda fileira, né, de cima para baixo, eu tenho tudo relacionado à história e liturgia. Então eu tenho aqui a Cidade Antiga, eu tenho 2 volumes da coleção das civilizações perdidas ou civilizações antigas, não me lembro, deixa eu ver. Cadê? Grandes civilizações desaparecidas, né? Eu tenho aqui os Impérios Negros da Idade Média e eu tenho a Palestina dos Cruzados, se não me engano, isso mesmo, a Palestina dos Cruzados. Tenho esses 2 volumes, né, relativos à história. Tenho também aqui alguns livros, né, sobre a história da liturgia, o desenvolvimento orgânico da missa, o desenvolvimento orgânico da liturgia, a reforma
litúrgica de Cranmer, a missa de sempre, enfim, assuntos relacionados à liturgia, especificamente à missa antiga, né? Eu coloco nessa seção aqui. Logo ao lado eu tenho tudo relativo à Cristologia e Mariologia, né? Então todos os meus livros, né, sobre Nossa Senhora estão aqui, incluindo o Tratado da Verdadeira Devoção e Glórias de Maria, né? Aqui ao lado eu tenho os exemplares da Bíblia. Eu tenho atualmente a Bíblia do Peregrino, eu tenho a Bíblia Pastoral, que inclusive foi a minha primeira Bíblia, né, que eu ainda tenho ela aqui. Eu tenho a Bíblia de Jerusalém, com a capa de... não sei se me parece que é couro mesmo, mas eu tenho ela aqui, a Bíblia de Jerusalém, né? Foi um presente da minha mãe, já tenho ela há bastante tempo, né? E também tenho ali uma versão da Ave Maria. Aqui abaixo eu tenho biografia dos santos. Então eu tenho aqui biografia de São José de Anchieta, eu tenho a autobiografia de Santa Margarida Maria Lacoque, que tem a biografia dela também escrita pelo padre André Beltrame, se eu não me engano o nome. Eu tenho essa aqui é interessante, essa aqui também veio dos livros que eu peguei lá no convento, né? Que é a biografia de Santa Virginia Centurione Bracelli, que é uma santa italiana, e é um livro que ele está em italiano, né? Ele faz parte de um projeto também meu, né? Que eu estou tentando ler e traduzir, né? O livro aqui, né? Na tentativa de aprender algo em italiano, né? Mas por enquanto só fiz só fiz aqui uma página, 2 páginas, né? A introdução e o começo do primeiro capítulo. Mas enfim, é um projeto que eu espero me organizar melhor para poder tirar do papel também, né? Já tenho aí pelo menos duas línguas novas para aprender, né? Que é o latim e o italiano. Enfim, seguindo aqui também tem uma parte de estudos, né? Que tem alguns livros sobre teologia, sobre espiritualidade, virilidade católica, alguns tratados, né? O Tratado do Desânimo, muito importante. E aqui ao lado eu tenho o Escrito dos Santos, né? Eu tenho ali o Sermão de Santo Antônio, tenho a Catena Áurea, que foi organizada por São Tomás de Aquino, tenho a instrução aos católicos, né, de Santo Afonso Maria de Ligório, a subida do Monte Carmelo, de São João da Cruz, né? E Castelo Interior de Santa Teresa d'Ávila. E enfim, eu inclusive aqui eu tenho uma organização um pouco interessante, porque eu agrupei os santos que têm correlação. Por exemplo, o Sermão de Santo Antônio estão do lado dos escritos de São Francisco. Inclusive essa aqui é uma edição dos escritos de São Francisco, né, da editora Vozes. Mas eu refiz a capa, né? Eu tenho esse hobby, né, de encadernar livros, né, fazer meus próprios cadernos. Então esse livro aqui eu acabei fazendo uma personalização dele de pouquinho fitilho, inclusive, né? E enfim, essa aqui, embora a capa esteja diferente, é a edição dos escritos de São Francisco da editora Vozes, né? E eu coloco ele ao lado dos sermões de Santo Antônio, justamente pela amizade e proximidade que os dois tiveram. Eu faço o mesmo com, por exemplo, Santa Teresa d'Ávila. O Castelo Interior e a subida do Monte Carmelo de São João da Cruz são obras que estão lado a lado, né? Inclusive é interessante porque são duas obras que tratam do mesmo assunto de formas diferentes, né? E, enfim, particularmente essa seção tem esse bônus, né, da organização, está correlacionada com os santos que escreveram as obras. Bom, aqui abaixo eu tenho material sobre crise da igreja e crise na igreja e espiritualidade e alguns estudos diversos, né, como por exemplo 7 lições
de política. Aí da parte de crise na igreja eu tenho ali, né, Infiltrados, eu tenho o Catecismo da Católico da Crise na Igreja. Da parte de espiritualidade, né, eu vou ter ali esse livro que é muito interessante, esse livro aqui, ó, que é sobre a oração de São Miguel, né? Leão 13 e a oração de São Miguel. Esse, inclusive, foi um dos livros que eu li que eu mais gostei, porque eu gosto bastante de livros que no próprio livro tem muita nota de rodapé, tem muito material anexo, porque você não precisa sair do livro para poder buscar, né, mais materiais. E esse livro aqui, praticamente, olha só, existem capítulos que, por exemplo, tem 3, 4 páginas e as notas tem 5 ou 6 páginas somente de notas, né? Por exemplo, o capítulo acaba aqui, daqui pra frente começam as notas, né? Olha só, tudo isso aqui, até aqui, são somente notas, né? E ao final, né, do livro tem bastante anexo. Esse foi o primeiro livro físico da editora Padre Pio, né, que é a editora do Padre Paulo Ricardo. Então, enfim, eu comprei ele na pré-venda na época. Ele até vinha com uma capa diferente, né? Ele tinha uma capa que cobria aqui, mas eu achei mais bonito deixar ele sem, então, enfim, acabo guardando dessa forma o meu exemplar. Mas enfim, um livro muito bom. Inclusive por já ter lido bastante, né, as notas de rodapé e os apêndices que ele tem aqui, é bem provável que ele seja um dos livros que apareça, né, em breve aqui no canal. Deixa eu colocar aqui. Tá difícil de colocar de volta. Foi. Pronto. Não, beleza. Aí, daqui pra frente, tudo que eu tenho é relativo à literatura, né? Daqui pra frente, tudo é literatura. Aí tem algumas coisas ali, né? Tem Vidas Secas, São Bernardo, os Lusíadas tá ali também. Enfim, daqui pra frente tudo é literatura. Bom, então acho que é isso. Tem essa parte aqui também. Deixa eu ver se eu consigo mostrar pra vocês. Tem essa parte aqui de baixo também, que aqui são os livros que eu também encontrei, né, na biblioteca do convento, né, que estavam doando os livros. E esses aqui são os livros que eu ainda não tive tempo de analisar e de catalogar do que se trata, né? Então, possivelmente, né, são livros que virão a compor a minha biblioteca pessoal, ou que eu vou dar de presente para alguém. Enfim, vai depender bastante do que eu vou encontrar aqui, né? Mas uma coisa que eu já encontrei de interessante e eu vou querer manter isso na minha biblioteca é justamente esse livreto aqui, né, que ele foi digitado, se vocês puderem ver, ele foi datilografado, né, na máquina de digitar. É uma catequese sobre as bem-aventuranças do padre Cláudio Van Balen, né, que foi um padre pertencente aos Padres do Sagrado Coração, se eu não me engano, né? Então provavelmente ele era holandês. E enfim, não sei se esse livreto foi datilografado por ele próprio, mas fato é que é uma catequese, né, sobre as bem-aventuranças que foi escrita, pelo padre Cláudio Van Balen, que inclusive ele veio a falecer, né, no período da Covid. Se eu não me engano, ele morreu em 2023. Mas enfim, esse é um dos materiais, né, dos livros que vieram dessa biblioteca, né, onde estavam dando os livros, que eu vou manter comigo, né? Porque pode se tratar de um documento primário, né?
caso tenha sido digitado, caso tenha sido datilografado pelo próprio Padre Cláudio. Bom, e acho que é isso. São basicamente esses, né, atualmente os meus exemplares aqui na minha pequena biblioteca pessoal, que já tem por volta de 3 anos que eu estou montando, né? E enfim, esse primeiro vídeo foi apenas para apresentar, né, para vocês aqui, para esse pequeno tour. E enfim, espero que nos próximos ela esteja mais completa, né? Que ela esteja que ela já esteja mais evoluída, mais organizada, enfim, né, com mais exemplares também. E que eu também tenha evoluído, né, juntamente com a minha biblioteca, né, que na verdade é o principal. A biblioteca pessoal, ela tem que existir para o crescimento pessoal de quem a utiliza, né? E enfim, essa é a razão de ser da minha biblioteca e creio que é a razão de ser de toda a biblioteca pessoal também. E deixa eu ver se tem mais alguma coisa para mostrar aqui para vocês. Acho que é isso. Sim. Inclusive, providencialmente hoje, né, 2 de agosto de 2026, é dia de Santo Afonso Maria de Ligório. Então, já fica registrado aqui, né, que o primeiro livro que eu vou estar falando sobre aqui no canal é justamente Glórias de Maria. É o melhor livro que eu já li, né, na minha vida. Foi um livro, são dois livros, né, que me ajudaram bastante a crescer no amor, né, a Nossa Senhora, que é esse livro de Fulton Sheen, o Primeiro Amor do Mundo, e Glórias de Maria. Eu não sei dizer se o Primeiro Amor do Mundo foi o segundo melhor livro que eu já li, mas é um forte candidato. Mas com certeza o melhor livro que eu já li foi Glórias de Maria. Então, enfim, providencialmente, né, hoje, dia de Santo Afonso Maria de Ligório, eu já me proponho que o primeiro vídeo do canal, né, seja justamente sobre essa obra maravilhosa que é Glórias de Maria, né? E já fica aqui a minha recomendação também, né, para que leiam, caso não tenham lido ainda. É um livro espetacular. Inclusive eu acho que eu não tenho aqui mais, eu acho que eu dei de presente, mas nos livros, né, que veio lá do convento, tinha uma versão do Glórias de Maria, que era a versão de bolso. Eu não cheguei a ter tempo de comparar se a versão de bolso não cheguei a ter tempo de comparar, né, a minha versão com a versão de bolso, para poder ver o que tem de diferente, né. Provavelmente, talvez a versão de bolso não vai ter nos anexos as orações que tem aqui, né? Talvez seja isso, ou enfim. Ou talvez o conteúdo seja o mesmo, mas em folhas, né, um espaço mais condensado. Enfim, não sei. Não cheguei a ter esse tempo, né, para comparar essas duas versões. Mas fica aqui a minha recomendação da versão que eu tenho, que é a versão da editora Santa Cruz, que eu vou deixar o link também na descrição. Sempre está em promoção o Glórias de Maria, então não é um livro difícil de comprar e nem difícil de ler. Na verdade, sobretudo para os católicos que são consagrados a Nossa Senhora, é um livro indispensável. Talvez a análise que eu faça dele seja mais sentimental do que metódica, enfim, mas de fato foi um livro que marcou, né? Existe um momento na minha vida em que a devoção mariana é de uma forma e a partir desse livro é de outra, né? Foi quando eu realmente passei a ver Nossa Senhora como a mãe que ela é. Mas enfim, já fica aqui registrado que o primeiro vídeo do canal, né, vai ser justamente sobre
Glórias de Maria. Bom, então é isso. Vou encerrando por aqui, já ficou, nossa, quase 1 hora, falei demais, hein? Se você ficou até aqui é porque você é uma pessoa muito paciente. Nossa Senhora te abençoe. Bom, então é isso. Ficamos por aqui. Até o próximo vídeo. Fique com Deus e com Nossa Senhora.